eu acho importante a leitura do texto todo para a gente estudar, certo? Hebreus 11, vamos lá? Todo mundo com sua Bíblia aberta e vamos meditar nessa mensagem. Acho que a maioria de vocês já... Eu vou ler devagarzinho, certo? Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção em alguns versículos que eu vou dar ênfase, que é o nosso tema. Quando eu falar a palavra testemunho, então, a nossa ênfase aqui, nesse texto, é testemunho, certo? Vamos lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Versículo 2. Pois, por meio da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, olha a ênfase que eu estou dando. Pois, por meio da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Amém? Versículo 2 é um dos versículos mais importantes dessa mensagem. Por meio da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Vamos lá. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, por meio da fé, Abel ofereceu excelente sacrifício, mais excelente sacrifício do que Caim, e por meio disso obteve testemunho de ser justo. Então, por favor, dê ênfase à palavra testemunho nessa mensagem. Amém? 5. Por meio da fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Vamos dar ênfase também a esse texto. 7. Pela fé, Enoque, divinamente instruído dos acontecimentos que Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu... Pronto, reconectou, caiu, mas glória a Deus que voltou a conexão. Não sei por que internet, né? Mas enfim, voltou, tá todo mundo me ouvindo aí. Ó, nossa irmã Ângela apareceu aí na nossa live. Apareceu a irmã Ângela. Como a irmã Ângela está chegando agora, essa aqui é uma forma que a gente encontrou de nos mantermos reunidos com a ministração da palavra de Deus. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E voltamos aqui, graças a Deus, com a transmissão. Amém? Então, eu estava em que versículo? Hebreus 11, certo? Hebreus 11, Hebreus capítulo 11. O versículo é o versículo... Opa, celular abençoado. Vamos ver aqui. Um minutinho. Hebreus 11, versículo... Eu estou agora no versículo... Opa. Hebreus 11, no versículo 11. É versículo 11. Eita, que celular não quer ficar.
Toda hora cai, abençoado. Pronto, Hebreus 11, versículo 11. Diz assim: pela fé a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Certo? Sara. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade numerosa, tal como as estrelas do céu, e inumerável como a areia da praia do mar. Vamos ver aqui agora, eu vou pular o versículo, vou pular para o versículo, cadê? 17, né? Hebreus 11, 17 agora. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de modo também figuradamente o recobrou. 20. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e, apoiando a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando o homem já feito recusou a ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquele que é, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, né? Olha o detalhe que é dado do escritor de Hebreus. Ele faz questão de, pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta daquela época, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há de respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e de prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens do quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, mais um detalhe que eu queria que vocês memorizassem comigo. Ora, todos estes, no versículo 39, que obtiveram bom testemunho por sua fé, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Respirar, ufa, dá uma pausa
e ler Hebreus 12, logo depois de Hebreus 11, que a gente acabou de ler Hebreus 11, claro que pulando alguns textos. Vamos ler o primeiro versículo de Hebreus 12, que diz: portanto, também nós, observe que vocês dê ênfase, né? Quem estuda português aqui, já estudou português, a palavra portanto, ela conecta duas ideias, né? Eu comecei com uma ideia e vou concluir essa ideia, eu vou dar prosseguimento a essa ideia e uso a palavra portanto. Olha, isso. Portanto, isso. Então, olha como Hebreus 12 começa. Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, portanto, também nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Júnior, por que você fez questão de ler a maior parte de Hebreus 11 e leu também Hebreus 12? Irmãos, uma das primeiras coisas que eu queria falar com vocês é que existem muitos textos na Bíblia que não podem ser estudados de forma isolada. Eu vejo hoje em muitos lugares, muitas igrejas, que doutrinas são criadas, determinações são criadas para as pessoas com base na leitura isolada de um texto que, na verdade, faz parte de todo um contexto. Observe que Hebreus 12 começa com uma palavra do português que faz com que ela seja completamente ligada a um outro assunto. Pense aí, olha, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo do que eu quero falar. Estamos em tempos de quarentena e não estamos conseguindo nos reunir na nossa igreja Pentecostal de Esmirna. Portanto, eu tive a iniciativa de fazer lives, né, pela internet, com o objetivo de mantermos um certo contato e a ministração da palavra de Deus com os membros, congregantes e visitantes da igreja Pentecostal de Esmirna. Então, a ideia de fazer a live está relacionada com a ideia de ter uma quarentena nos impedindo de nos reunir. Por que eu estou falando isso? Para mostrar a vocês que Hebreus 11 está sendo complementado com a ideia de Hebreus 12. Irmãos, quando o escritor da carta de Hebreus escreveu a carta de Hebreus, né, ele estava com o próprio punho escrevendo a carta de Hebreus, não existia a ideia de capítulos e versículos. Capítulos e versículos é uma versão recente dos tradutores da Bíblia. Eles viram que uma maneira mais fácil de você estudar a Bíblia é você ter os livros, os assuntos divididos entre capítulos e versículos, que é uma forma de você, na hora que quiser citar, você ter um endereço de onde está aquilo. Então, a carta escrita, ela não é escrita dividida por capítulos, versículos, tudo bonitinho, não. Ela é dividida por ideias, a carta aos Hebreus. Então, é do século, se não me falha engano, no século XVIII que as pessoas tiveram a ideia de dividir a Bíblia entre capítulos e versículos para facilitar a leitura, o entendimento, ou encontrar alguns textos, certo? Então,
Quando o autor de Hebreus escreveu a carta de Hebreus, ele escreveu como uma carta. Quando você escreve não sei se vocês já tiveram aqui, né? A gente já nasceu, a minha geração, a geração um pouco depois de mim, já nasceu numa época mais informatizada, né? Que as mensagens são feitas por meio de celular, e-mail, mensagem de texto, WhatsApp, né? Mas antes disso, muito antes disso, quando as pessoas queriam se falar, se comunicar por meio de carta. Observe que quando você escreve uma carta, você quer dividir o tema, ou você quer dividir o assunto com o qual que você quer falar, você pula um parágrafo. Em um parágrafo você fala sobre uma coisa, no outro parágrafo você fala sobre outra, mas que estão interligados entre elas. Você não coloca capítulo e versículo numa carta, não tem sentido. Você não escreve carta colocando capítulos e versículos, certo? Então, capítulos e versículos é uma versão, é até um tema de aula que eu vou estar fazendo com a igreja, que é tradução da Bíblia. É uma aula importantíssima. Falar sobre a história da tradução da Bíblia. É uma história muito grande, muito longa e que nos faz entender muita coisa que a gente não entende hoje em relação à tradução da Bíblia. E eu estou devendo a vocês esta aula, certo? Nesse momento a gente está estudando sobre o fim dos tempos, mas eu acredito que um pouco logo após a gente vai estar falando sobre tradução da Bíblia, sobre jejum, certo? Então, por que eu estou falando isso? Para mostrar a vocês que Hebreus 12 sempre nos foi ensinado. Inclusive eu também já ministrei mensagens tendo em vista que Hebreus 12, versículo 1, quando o escritor de Hebreus fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, sempre já está enraizado na mente do cristão, né, ultimamente, que essa mensagem, estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, está falando dos nossos vizinhos, está falando das pessoas que a gente trabalha, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, todo mundo que está fazendo o quê? Nos observando. Olha, toda vez que você está fazendo a menção de pecar, você lembra desse texto, estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, você pensa que esse texto específico de Hebreus 12 está falando que a nuvem de testemunha são os nossos vizinhos que estão nos olhando, nossas atitudes, nossos colegas de trabalho, nossa família. Mas, na verdade, Hebreus 12 está falando dos heróis da fé de Hebreus 11. Então, olha o que eu falei. Eu disse a vocês o tempo todo. Dê ênfase nas palavras que eu vou falar de Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha o que eu falei, bom testemunho. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, né? Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de ser trasladado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí aqui também, o capítulo 11 de Hebreus, Hebreus 11, versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aí logo depois o autor de Hebreus 12 diz, portanto, visto que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, pronto. Ele está lembrando, olha gente, eu estava falando de vocês sobre os heróis da fé. Os heróis da fé obtiveram bom testemunho por meio da sua fé. Enoque obteve bom testemunho por meio da sua fé. Abel obteve testemunho por meio da sua fé. Os antigos obtiveram testemunho por meio da sua fé. Então, portanto, também nós, já que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, quem são as testemunhas? Os heróis da fé. Os heróis da fé. Lembrando de novo, Hebreus 11:39. Observe que Hebreus 11:39 é o penúltimo versículo antes de entrar em Hebreus 12. Hebreus 39, depois Hebreus 40, depois Hebreus 12, versículo 1. É uma sequência de ideias do autor. Ele está dizendo,
Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, e não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Portanto, Hebreus 12, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E mais importante disso, esse versículo 2, né? Ele fala, Hebreus 12, versículo 1, ele diz, corramos a carreira que nos está proposta. Em Hebreus 11, ele está falando sobre a carreira de Abraão. Ele fala que a carreira de Abraão, a carreira de fé de Abraão foi ouvir a Deus, ir para uma terra que ele não sabia, mas foi por meio da fé. Ele está falando da carreira de Sara, que mesmo sendo idosa, acreditou na promessa. Ele está falando da carreira de Abel, de Enoque, o tempo todo. Ele está falando da carreira dos heróis da fé. Ele está falando da carreira dos heróis da fé. E agora ele está dizendo de novo, olha, visto que a gente está rodeado de grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança, Hebreus 12, 1, a carreira que nos está proposta. Olha, assim como os heróis da fé tinham uma carreira de fé, a qual nós lemos, o qual eu citei, nós também estamos rodeados de novo desses testemunhas. Essas testemunhas que eram os heróis da fé, essa grande nuvem de testemunha que eram os heróis da fé, nós também temos que correr com perseverança a nossa carreira de fé. E ele ainda fala, só para deixar mais claro ainda, que ele está retomando a ideia de Hebreus 11. Versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Autor e consumador da fé. Quer dizer, Hebreus 12, versículo 2, está falando para a gente olhar para o autor e consumador da fé. Hebreus 11 está falando que os antigos obtiveram bom testemunho por meio da fé. Então, eu sei, irmãos, que é muito difícil para mim, para vocês, que passou a vida toda entendendo que Hebreus 12, quando a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, a gente passou a vida toda acreditando o seguinte, olha, eu preciso ter atitudes de cristão, eu preciso vigiar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso, porque eu estou rodeado de uma nuvem de testemunho, meus vizinhos, meus colegas de trabalho. É difícil para a gente mudar esse conceito, quebrar esse conceito e entender que Hebreus 12, versículo 1 está falando que a grande nuvem de testemunho que nós estamos cercados é os heróis da fé de Hebreus 11. Por causa da fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Por causa da fé, Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim. Por causa da fé, Enoque foi arrebatado. Por causa da fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Então, a gente também, já que a gente está rodeado dessa grande nuvem de testemunha, corramos para a nossa carreira. Eles tiveram a carreira que foi lembrada por meio da fé. E a gente também tem que correr para essa carreira de fé, tal como os antigos da galeria de heróis da fé. E o mais importante, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amém? Então, o que é que eu quero falar sobre esse tema? O que é que eu quero discursar sobre esse tema? Voltando para Hebreus 11, versículo 2. Hebreus 11, 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pois pela fé os antigos obtiveram testemunho. Pois pela fé, olha o que eu estou repetindo. Eu estou repetindo essa mensagem para ficar aí na sua mente martelando mesmo. A ideia é ficar na sua mente martelando. Pois pela fé os antigos alcançaram bom testemunho. Pense aí com sua cabeça, pense comigo também ao mesmo tempo. Eu não gosto muito dessa prática de falar com a igreja. Repita junto comigo, eu não gosto muito não, mas é uma prática boa para memorização, né? Pois pela fé os antigos alcançaram o bom testemunho. Pois pela fé os antigos alcançaram o bom testemunho. Pois pela fé os antigos alcançaram o bom testemunho. Pronto. Essa mensagem está me dizendo, sem hesitar, que os antigos alcançaram bom testemunho
Pela fé. Pela fé. Hebreus 11. Se alguém chegar e parar você na esquina e perguntar: eu quero uma mensagem da Bíblia que fala sobre fé, a primeira coisa que vem na sua cabeça é Hebreus 11. Ah, Hebreus 11 é a mensagem que fala sobre fé. Ela resume, ela mostra tudo do que é fé. Glória a Deus. Mas é muito mais do que só saber que é fé. A Bíblia está mostrando que é pela fé, por meio da fé, que os antigos obtiveram bom testemunho. Então, vamos lá. Quem são esses antigos que obtiveram bom testemunho? Primeiro, Abel. O que a Bíblia fala sobre Abel, assim, é muito pouco, assim, para a gente saber da história de Abel, a gente saber como foi a vida de Abel, né? Abel é lembrado por causa do sacrifício que ele fez, que foi melhor do que o irmão e por isso foi morto, né? Então, eu não vou focar na vida de Abel, né? Porque é muito pouco que eu tenho sobre Abel para focar agora. Enoque é muito pouco também o que se fala na Bíblia sobre Enoque. É esse texto aqui e o texto de Gênesis também que fala sobre Enoque. É muito pouco ainda para falar sobre a vida de Enoque, que Enoque fez isso, que Enoque viveu tanto, Enoque teve filhos, Enoque fez tal obra, fez tal ministério. Então é muito pouco ainda para falar de Enoque. Mas eu gostaria de falar sobre uma pessoa aqui que a gente já tem um pouco mais, que é Noé. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Beleza. Qual é o testemunho da vida de Noé? Fé. Entretanto, ao estudarmos Gênesis, no capítulo 6, Gênesis 6, nós temos algo ruim a se falar da vida de Noé, um episódio embaraçoso da vida de Noé, que é Gênesis. No livro de Gênesis. E, na verdade, é Gênesis capítulo 9. Gênesis 9, capítulo 20, ou capítulo 9, versículo 20, diz: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos seus irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram a capa e puseram sobre os próprios ombros, os ombros de ambos, e andando de costa, de rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube-lhe o que fizeram mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então, foi um momento embaraçoso da vida de Noé. Um momento que ele se embriagou e ficou nu. Para aquela época, descobrir a nudez, o filho ou alguém ver, é algo grave. É uma situação embaraçosa. É uma situação que gera constrangimento e gera o que gerou na vida dos filhos. Olha o que gerou na vida, olha a atitude que Noé teve e que gerou um problema para a família dele, que um dos filhos dele, por ver a nudez do pai, e em alguns estudos, algumas traduções da Bíblia, diz que ele caçoou de ver a nudez do pai, disse aos irmãos, fez questão de frisar aos irmãos que o pai estava nu, assim, de uma forma pejorativa. O pai, depois que soube, amaldiçoou ele. Então, se o autor de Hebreus 11 dá ênfase à história de fé da vida de Noé e diz que por meio da fé ele obteve bom testemunho, esse tipo de atitude de Noé não é uma atitude que é um bom testemunho. Você concorda comigo?
Você teria essa atitude que Noé teve de se embriagar, de ficar nu na frente dos seus filhos, a ponto de um dos seus filhos caçoar de você e provocar os outros a fazer a mesma coisa, e logo depois disso você ficar tão constrangido, tão irritado e amaldiçoar o seu filho? Você acha que isso é um tipo de atitude boa, de ser um exemplo, de ser bom testemunho? Não. Então, um herói da fé, que é Noé, e que a Bíblia fala que ele obteve bom testemunho, não é que ele não teve um bom testemunho por esse tipo de atitude dele. Ele teve bom testemunho por meio da fé em construir a arca e obedecer a Deus. Por meio da fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Eu estou trazendo a vocês aqui as coisas ruins que ele fez e que nós não devemos fazer. Eu estou mostrando a vocês que eles tiveram testemunho de atitudes erradas dele, mas que a ênfase do autor de Hebreus em falar de que ele é um herói da fé e que ele alcançou bom testemunho, não foi atitudes da vida dele. Não foram as atitudes da vida dele, mas foi a fé dele. Vamos continuar? Vamos continuar aqui que o tempo já está ultrapassando um pouco. Vamos voltar para Hebreus 11. Vamos ver o outro herói da fé. Abraão, herói da fé. Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é uma atitude de fé absurda. Lembre agora, eu queria que vocês colocassem no lugar de Abraão. Você está em sua casa com seu filho agora, domingo, com seu filho, com sua família. Sua vida está indo normal, né? Está tudo como... uma boa parte está como você planejou, outras coisas não estão, mas o que não está planejado você já se habituou e está indo tudo normal. E de repente Deus diz, olha, pegue seu filho, faça suas malas, pegue seu filho, pegue sua família e saia de casa e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E você nem sabe onde é o lugar, você não sabe, é só você ter que sair. No caso de Abraão, ele tinha riquezas. No caso de Abraão, ele tinha uma vida próspera, ele era de uma família próspera, ele tinha tudo, assim, ele não tinha um filho que era filho dele mesmo, assim, com Sara, mas ele era um cara que tinha todo tipo de posse, a vida dele, todo tipo de posse, a vida dele já estava normal, já estava consolidada, e de repente ele tinha que sair e ouvir a voz de Deus. Gênesis 12 começa falando assim, que Deus chegou para ele e falou, ele não conhecia, não sei, não detalha se ele conhecia Deus ou não, mas ele ouviu a voz de Deus, acreditou e foi. Desmontou a sua tenda e saiu. Atitude de fé. Pela fé, ele foi lembrado na galeria dos heróis da fé. Entretanto, tem um episódio na vida dele, também embaraçoso, por sinal de medo. O pai da fé, Abraão, teve um momento de medo, teve um momento de falta de fé. Por quê? Quando chega Hebreus 12, logo depois que ele foi chamado, a Bíblia mostra que ele foi para o Egito e existia uma tradição, uma atitude daquela época dos egípcios em alguns países, que quando um homem desconhecido chegava na terra, nesses lugares que ninguém conhecia ele, olhava a formosura da esposa dele, se interessava, matava o marido e possuía a esposa daquele rapaz que chegava lá, desconhecido. Abraão sabia disso. E quando ele chegou no Egito, sabendo dessa situação, ele foi questionado, né? Sara era bonita, ele foi questionado sobre Sara ser esposa dele. Aí o que ele disse? Não, Sara não é minha esposa. Sara é minha irmã. Na verdade, ele não mente em dizer que Sara é irmã dele. Que se a gente for estudar um pouco mais a fundo, eu não vou entrar nesse mérito agora, Sara era irmã de Abraão por parte de pai. Ele não era irmão de parte de mãe, assim, como irmãos, né? Mesmo pai, mesma mãe, não. Ele era assim, que as pessoas dizem, postiço, né? Como as pessoas naquela época falavam. Ele não era irmão do mesmo pai, mesma mãe, mas ele era irmãos. Entretanto, eles eram sim casados. Então, quando chegam para ele e perguntam, essa mulher é sua esposa? Não, é minha irmã.
Ele faz isso para evitar de ser morto e possuir a esposa dele. Então, ele apresentou um momento de medo. Ou seja, o pai da fé apresentou um momento de medo e omitiu a informação para poder salvar a vida dele. Beleza. Então, Abraão é o pai da fé, mas é um homem falho como eu e você, que tem medo, sentia medo como eu e você. Entretanto, o que Hebreus 11 fala? Hebreus 11 traz o destaque para que, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Então, por meio da fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Qual é o bom testemunho de Abraão? É ele ter omitido a informação sobre a Sara lá no Egito? Não. O bom testemunho dele é a fé. O bom testemunho de Abraão é a fé. Vamos continuar. Hebreus 11. Quem é o próximo herói da fé? Isaac. Então, Isaac já é um outro problema familiar. A família de Isaac, a família de Abraão, Isaac e Jacó, são famílias que têm problemas familiares absurdos, né? São exemplos de famílias a não ser seguida. Acredite, se você for estudar direitinho Gênesis, você vai ver que são famílias problemáticas, são famílias com diversos conflitos entre os irmãos, entre pai e mãe, entre pais e filhos, mães e filhos. Isaac tinha um problema familiar na sua família, com seus filhos. Então, era Isaac, Rebeca e os filhos. O pai gostava mais do que era caçador e a mãe gostava daquele que era mais envolvido com as tarefas de casa. E aí cria-se uma relação de superioridade entre os irmãos, de conflito entre os irmãos. Um conflito que não é sadio, é um conflito de quem é melhor, de quem chama mais atenção do pai, de quem chama mais atenção da mãe. Então, se a gente fosse usar a família de Isaac como bom testemunho, não teria bom testemunho. Não seria exemplo para a gente a família de Isaac. Mas Isaac foi lembrado como herói da fé. Ele teve bom testemunho pela fé. Jacó, Hebreus 11, 21, Jacó já é uma pessoa que é conhecida como um herói da fé, dizendo, Hebreus 11, 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, o adorou. Ele é lembrado como um herói da fé, não por causa da vida dele. A gente lembra que Jacó, o mau testemunho dele é que ele foi enganador, ele enganou o irmão. Ele enganou o irmão. Lá na frente da vida dele, ele sofreu consequência. A mesma coisa que ele tinha feito com o irmão, de enganar, alguém enganou ele. Mas se a gente fosse olhar o testemunho de vida dele, não seria um bom testemunho. Algumas atitudes dele pra gente não seria enganar, não. Mas ele alcançou o bom testemunho por meio da fé. Então, irmãos, deixa eu ver aqui o tempo. Então, eu tô mostrando a vocês, né? Aí, Hebreus 11, 23, Moisés. Se você pegar Números capítulo 6, né? Números capítulo 20, versículo 12. Moisés dá um mau testemunho para a gente. Uma atitude dele que é um mau testemunho. Números capítulo 20, versículo 12. Olha o que Deus fala com Moisés. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar na terra, não fareis este povo entrar na terra que lhes dei. Então, um momento da vida dele, que é justamente o momento que o povo está pedindo água, e lá na rocha Deus chega para ele: olha, não fale a rocha e ela vai jorrar água para esse povo. Você vai falar com a rocha e ela vai jorrar. Mas qual foi a atitude dele? Números 20, versículo 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes e fez sair água.
Então, ele teve uma atitude diante de Deus, ele desobedeceu a Deus. Deus mandou ele fazer A, ele fez B. E Deus ainda disse, olha, por causa dessa atitude sua, você não vai fazer o povo entrar. Então, naquele momento, Moisés, que é um dos heróis da fé, Hebreus 11, versículo 23, ele não é bom testemunho para a gente. A atitude dele não é de bom testemunho. Mas, pela fé, Moisés é lembrado. E pela fé, Moisés alcançou bom testemunho. Então, vamos adiantar aqui, porque o tempo já está finalizando aqui. Hebreus 11, de versículo 31, fala, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então, a Bíblia está fazendo questão, o autor de Hebreus está fazendo o seguinte, olha, Raabe era meretriz, tinha uma vida errada, mas por meio da fé, ela alcançou bom testemunho. Então, observe que o tempo todo eu estou fazendo questão de mostrar os erros, os pecados que os heróis da fé cometiam, sendo errantes como eu e você, pecadores como eu e você. O pai da fé teve um momento de fraqueza, de medo, como eu e você. Mas, por meio da fé, eles obtiveram bom testemunho. Então, vamos lá. Raabe também era uma meretriz, era uma prostituta naquela época, e por meio da fé ela alcançou bom testemunho. Aí 32 ele fala, e que mais direi? Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para se referir a respeito de Gideão. Gideão, quando o anjo apareceu para ele, ele disse, olha, varão valoroso, Deus vai te usar. Ele, rapaz, vai usar nada. Eu sou o menor dentro da minha casa, eu moro na cidade mais pobre. Não quis acreditar, ainda fez prova para mostrar, para poder acreditar realmente que Deus tinha chamado ele. Vamos lembrar, mais ver outra aqui, ó. Baraque, Sansão, a história de Sansão a gente já sabe, de se relacionar, ele era um juiz de Israel, um homem chamado por Deus para dirigir a nação de Israel em um momento difícil, e ele, na verdade, tinha uma vida um pouco devassa, um pouco que ele tinha uma vida em que o interesse dele era por uma pessoa que era do inimigo do seu povo, e que Deus não queria que se relacionasse, mas ele queria se relacionar. Pecado, atitude de errado, de mau testemunho para mim e para você, principalmente para os jovens que querem se relacionar com pessoas do mundo, mau testemunho. Mas, por meio da fé, ele está aqui na galeria dos heróis da fé. Sansão, Jefté, Davi, pronto. Davi, se a gente fosse dizer que Davi, por meio do bom testemunho, está aqui, a irmã Ângela quer compartilhar essa mensagem. Ainda não está sendo possível compartilhar essa mensagem, porque ela está dentro do grupo, certo? Do grupo da Igreja Pentecostal de Esmirna, certo? Mas dentro de breve a gente vai estar liberando o compartilhamento dessas mensagens para outras pessoas, certo? Me cobrem depois, mandem uma mensagem para mim no privado e a gente vai estar fazendo isso, amém? Então, irmão, deixa eu adiantar aqui. Então, observe o seguinte. Davi está na galeria dos heróis da fé, porque por meio da fé os antigos alcançaram bom testemunho. Mas qual é o testemunho de vida, de atitudes da vida de Davi? Davi era rei, deixou de ir para uma guerra que era travada, que estava sendo travada, estava olhando para uma mulher que estava tomando, uma mulher que não era dele, estava se banhando, um banho da purificação. Usou o poder dele de rei para chamar aquela mulher para a casa dele, para se deitar com ela. Tá? Se deitou com ela, cometeu adultério, usou o poder de rei, autoritarismo, se deitou com a mulher. Depois, por essa questão de ela poder ter filho, ele ia expor ele, e o que ele fez? Planejou tudo para que o marido delas, que estava na guerra, saísse da guerra, viesse se deitar, embriagou o rapaz, viesse se deitar com ela para quê? Para poder, se tivesse o filho, não cair a culpa sobre ele. Então ele ocultou um pecado grave, que é adultério no meio do povo de Israel. Depois, dando errado esse plano, ele partiu para o plano pior ainda, que foi
planejar a morte de uma pessoa que era o marido de Batseba, planejou, colocou ele na pior parte, no lugar mais perigoso da guerra, sabendo que ele ia morrer. O rapaz morreu, então a culpa da morte dele é de Davi. E depois disso tudo, não satisfeito, né? Ficou com a mulher do rapaz, né? Se casou com a mulher do rapaz e estava tranquilo em casa. Isso não perturbava Davi, por quê? No dia que Natan chegou para Davi e disse, olha, uma pessoa tinha uma cordeirinha que ele cuidava, que ele amava, e a outra pessoa tinha vários cordeiros. No dia que ela fez o banquete, ele roubou a cordeirinha daquela pessoa que tinha todo o prazer, tinha todo o amor para aquela cordeirinha, matou a cordeirinha e serviu para os convidados. O que é que Davi fez? Que absurdo! Como é que faz isso? Como é que a pessoa faz isso? Essa pessoa tem que ser julgada, essa pessoa tem que isso, tem que aquilo. Ou seja, ele cometeu coisa pior e estava achando que as outras pessoas tinham cometido uma coisa pior que ele tinha feito. Depois o profeta diz, essa pessoa é você. Então, se fosse pelo testemunho de vida de Davi, não era para ele estar aqui na galeria dos heróis da fé. Mas o que é que acontece? Por meio da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, qual é a mensagem que a gente quer transmitir por meio desse estudo? Mais uma vez, por causa da fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Irmãos, por muito tempo a gente, ao meditar nessa mensagem de que estamos rodeados por grande número de testemunha, nós começávamos a nos culpar. Nós começávamos a achar que a gente ainda tem um pouco disso. Nós temos ainda um pouco disso. Ah, não, eu preciso fazer algo para se santificar. Eu tenho que me santificar porque eu. E não para entender que o objetivo do crente não é as boas obras. Entre parênteses. O objetivo do crente é fé. Você não foi chamado por Deus para você, por meio de você, da sua autossuficiência, você ir lá e deixar de pecar. A partir de hoje eu vou deixar de mentir. A partir de hoje eu vou deixar de xingar. Não. A ideia principal do cristão para abandonar o pecado é fé. Precisamos obter bom testemunho pela fé, porque cada um desses homens aqui, diante de Deus, obtiveram bom testemunho porque eles creram. A libertação, Jesus falou, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é você que se liberta, não é a sua boa vontade, não é o seu querer, não é força de vontade, é fé. Por meio da fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Davi fez coisas absurdas, Abraão errou, Moisés errou, todos pecaram, todos cometeram pecado, mas o cerne da vida dele era a fé. E é por isso que o autor de Hebreus 11 continua essa mensagem em Hebreus 12 dizendo para a gente o seguinte, que nós iremos abandonar o pecado à medida que nós corremos com perseverança a uma carreira de fé. E aí ele diz no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Irmãos, se você hoje dizer para você que vai deixar de mentir, imagine que você tem um pecado na sua vida que é grave, que é a mentira, e você diz assim, Deus mostrou a você, Deus fez com que você se arrependesse, e você pensou assim, poxa, eu não posso mais mentir e tal, a partir de hoje eu não vou mais mentir, você mesmo. Quantas vezes você disse que não ia fazer mais, cometer um determinado tipo de pecado? E quando você foi ver, você estava ali fazendo. Por quê? Você não foi completamente dependente de Deus. Você queria deixar de pecar por você mesmo. Mas a gente deixa de pecar é quando lê Hebreus 12, versículo 12, diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé.
A Bíblia fala no episódio no livro com o povo de Israel, em que eles pecaram contra Deus, Deus enviou um bocado de serpente e picou todo mundo. E aí Deus diz, olha, esse povo, e o povo começou a clamar, começou a chorar. Aí Deus fala a Moisés, levanta a serpente de metal, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. O que é que o autor de Deus está dizendo para a gente? Olha, cada um desses heróis da fé obtiveram um bom testemunho por meio da fé. Pecaram, mas a fé deles é que se sobressaiu. A fé deles é que agradou a Deus. O que ele está dizendo? Nós precisamos, assim como eles, olhar para o autor e consumador da fé. O autor e o consumador da minha fé não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é o você querer, não é a sua vontade, não é o pastor tal, não é o pregador tal, não. O autor e o consumador da nossa fé é Jesus. O pecado só vai deixar de ter prevalência na minha e na sua vida ao olharmos para Jesus. Mateus capítulo 5, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é uma pessoa pobre para você? Uma pessoa pobre é uma pessoa completamente dependente. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa completamente dependente de Deus. Quantas vezes você orou o Pai Nosso e disse assim, ó, olha o que o Pai Nosso disse, para você ver que eu estou falando certo. Pai Nosso que está no céu, né? Mateus 6. Não nos deixe cair em tentação. E não nos deixe cair em tentação. E não nos deixe cair em tentação. O que é que você está orando a Deus? Deus, eu não vou. Você está orando a Deus dizendo que não vai mais pecar? Não. Você está pedindo a Deus que Deus não te deixe cair em tentação. Você está praticando a fé, porque a oração é a maior prática de fé que a gente tem. Porque a gente está orando. A gente está orando a um Deus que a gente não está vendo. A gente sente, mas a gente não está vendo. A gente está acreditando que Ele está nos ouvindo. E não só acreditando que Ele está nos ouvindo, mas que vai nos responder em algum momento. E que não só vai responder, mas vai nos abençoar e nos dar aquilo que a gente está pedindo. Claro, conforme o querer e a vontade dEle. Então, lá na oração do Pai Nosso, quando você ora com fé, você está dizendo a Deus, olha, não me deixe cair em tentação. Ou seja, a prática, né? O abandono do pecado não é obra do desejo humano. O abandono do pecado não é obra da vontade humana. O abandono do pecado é obra da fé. O abandono do pecado é obra da fé. Não nos deixe cair em tentação. Se você hoje não tem caído em tentação, não é obra da sua vontade, não é obra da sua carne, não é obra da sua força de vontade, é obra do Espírito Santo. Vamos ver esse texto aqui? Um minutinho. É que eu acabei não gravando o texto certinho, eu não tenho essa facilidade, querer e efetuar. Deus. Veja aí o texto no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Olhe o que a Bíblia fala. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Grave esse texto na sua mente, compartilhe. Deus opera em nós o querer e o efetuar por meio de quem? Da sua vontade. Qualquer coisa boa que eu e você temos atitude de fazer que agrada a Deus, não é por desejo nosso, mas é porque Deus opera em nós o querer e o efetuar. E porque Deus opera em nós o querer efetuar, porque nós cremos. O objetivo de tudo do crente é crer. Quando o objetivo de tudo do crente é crer, o abandono do pecado é uma consequência do ato de ter fé. Para ainda enriquecer essa mensagem, Timóteo, que o nosso tempo já está acabando, Timóteo não, desculpe. Efésios capítulo 2, versículo 8.
Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele está dizendo claramente, irmãos, nós somos salvos, mediante a fé, que não vem da gente, nada da gente, vem de Deus. A fé não vem porque eu quero ter fé, não. Vem de Deus, é dom de Deus a fé. Ele está dizendo que essa fé, essa salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Então, se você chega para alguém e diz, olha, eu deixei de mentir porque eu tive força de vontade. Eu deixei de xingar porque eu tive força de vontade. Você está mentindo. Porque, primeira coisa, Deus opera em você tanto o querer quanto o efetuar. Segunda coisa, se Deus te chamou, te salvou por meio da graça, a fé que Ele te deu fez com que as boas obras que você tenha é por meio da vontade de Deus que fez você criar, efetuar e realizar determinadas coisas. Nada é de nós. Para complementar ainda, Romanos 7. Olha o que Paulo fala. Paulo é um homem mais, assim, do Novo Testamento, é um dos homens mais usados por Deus, se não o mais usado por Deus, porque escreveu várias cartas aqui para o povo de Deus, 3 epístolas. Romanos capítulo 7, olha o que Paulo fala. Paulo, o homem de Deus, respeitado homem de Deus, ele diz, Paulo que sempre dizia, olha, sede meus imitadores como sou de Cristo. Só que Paulo diz, olha, Romanos 7, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Depois ele fala, 18, versículo 18, Romanos 7, 18, porque eu sei que em mim, isto na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Observe o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a carne dele não tem bem nenhum. Não foi a sua força de vontade que te deixou de mentir, de fazer coisas que desagradavam a Deus, mas foi o querer e o efetuar de Deus em sua vida. Não por obras, Efésios 2, para que ninguém se glorie. Mas nós somos criados, Deus nos criou para fazer boas obras, para engrandecer a Cristo. Então, irmãos, concluindo essa mensagem de Hebreus 11, nós não somos justificados pelas obras, somos justificados pela fé. O cristão vai alcançar a promessa de Deus, o cristão deve ter em sua consciência que o abandono da prática do pecado passa pela atitude de fé e de acreditar de que qualquer coisa que ele fará, qualquer pecado que ele abandonar, qualquer mau testemunho que ele abandonar, é pela prática de fé e de acreditar que Deus irá fazer ele abandonar o pecado. Olhe, Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. Eu gostaria que você ressignificasse orar o Pai Nosso. Que ao orar o Pai Nosso, você se colocasse numa posição de pobre de espírito, tão dependente, que entendesse que o abandono da prática do pecado, que você vai deixar de pecar quando Deus te livrar da tentação, quando Deus te libertar por meio do conhecimento da palavra. O objetivo é o quê? Fé. Por causa da fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Davi foi uma pessoa que cometeu um assassinato. Davi foi uma pessoa que planejou a morte. Davi fez tudo isso. Mas por causa da fé, Davi alcançou bom testemunho. E se eu quero alcançar bom testemunho, se eu quero alcançar bom testemunho, dar bom testemunho às pessoas que me rodeiam, eu preciso olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé. É Cristo. Olha, Cristo. Eu minto, eu quero deixar de mentir.
me ajuda. Jesus, eu reconheço que xingo, eu quero deixar. Jesus, eu reconheço que julgo. Jesus, eu reconheço que eu fofoco. Jesus, eu reconheço que faço coisas que te desagradam. Jesus, eu reconheço que tenho medo. Igual a Abraão, eu tenho medo. Jesus, eu reconheço que às vezes eu faço mal a alguém. Desculpe, igual a Davi. Jesus, eu reconheço que às vezes, igual a Sara, eu não acredito nas tuas promessas. Eu sei disso, eu sou assim, Senhor. Me perdoe, mas não me deixe cair em tentação. Me mude, me liberte, me transforme. E a fé é a maior prática. A oração é a maior prática de fé. Que você se entrega completamente ao querer e à vontade de Deus.